Seja muito bem-vindo a mais uma sessão de Salmoterapia, onde a gente expõe nosso coração a Deus e Deus expõe o coração dele a nós por meio de um salmo. E hoje nós meditaremos no Salmo de número 44 e vamos falar sobre derrotas. E quando parece que o Deus do passado foi melhor do que o nosso Deus do presente. Salmo de número 44 diz assim: Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão, expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos. Fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. Tu decretas vitórias para Jacó. Contigo, pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome, pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Pausa. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada. E os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste objeto de vergonha dos nossos vizinhos, de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não a teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó. Nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. O Salmo 44 é mais um salmo dos filhos de Corá e ele expressa a dor e o desespero de quem está lidando com a derrota. Israel está sendo afligido, derrotado, envergonhado, sofrendo muito, mas pior do que a dor das derrotas é a dor de pensar que Deus abandonou, que Deus rejeitou, que Deus esqueceu.
Sim, muitos de nós podemos estar olhando para o passado e pensando que o Deus do passado foi melhor e mais glorioso, mais vitorioso do que o Deus do presente, o nosso Deus do agora. E perceba, este salmo tem uma primeira parte antes da pausa, onde o salmista faz questão de lembrar todos os feitos, de lembrar que não há mérito algum nas vitórias que o povo teve, que foi o Senhor com a sua própria mão quem deu vitória ao povo. Foi o Senhor quem os trouxe até aquele momento, que não foi a espada, que não foi o talento, que não foi a habilidade, que não foi o currículo, que não foram os recursos do povo, humanos, a competência técnica, quem deu vitória ao povo. Eles reconhecem isso, o salmista reconhece que foi o Senhor quem deu vitória. E nós precisamos olhar para o nosso passado com essa consciência, nós precisamos olhar para a nossa história com a gratidão. Mas a gratidão pelo passado não deve nos impedir de lamentar pelo presente quando o presente não é bom. Por isso, depois de trazer à consciência, à memória, os feitos do Senhor, tem essa pausa e agora o salmista faz questão de mostrar como ele se sente. Ele se sente abandonado, ele se sente rejeitado e tem muitas dúvidas sobre as motivações do próprio Deus. Muitas perguntas, muitos questionamentos, o sentimento de vergonha, de humilhação e de desprezo. Ele diz que quem olha para eles, quem olha para o povo de Deus, balança a cabeça como um sinal de rejeição, como um sinal de desprezo. E aqui nós estamos diante de uma crise de fé. Nós estamos diante de perguntas que talvez a religiosidade não possa responder. E apesar de parecer tão indelicado com Deus, dizer Deus, o Senhor nos rejeitou, Deus, o Senhor nos abandonou, Deus, o Senhor nos entregou aos inimigos, o Senhor está olhando para a nossa derrota e não está fazendo nada. Apesar de parecer muito indelicado, essa oração é uma oração de cura. Porque ela revela uma relação sem filtros entre o homem e Deus. Uma linda amostra de que Deus não tem problemas com as nossas perguntas difíceis e com as nossas crises de fé. Deus não tem problemas com as perguntas mais difíceis da nossa alma. Até porque, como nós já aprendemos aqui, a verdade não tem medo de ser questionada. Quem tem medo de perguntas é a mentira, porque ela certamente entra em contradição. A verdade não. A verdade não tem medo de perguntas difíceis. E nessa relação sem filtros, nessa relação com perguntas difíceis, sem maquiagens, a gente começa a aprender que Deus permite que aqueles que o amam padeçam. Deus permite que aqueles que o amam padeçam para que eles não pereçam. Sim, Ele consente que aqueles que o amam sofram por um tempo, para que não precisem sofrer para sempre. Sim, as manifestações de Deus mudam e é essa a crise do povo de Deus. Eles estão olhando para o presente e vendo que as manifestações de Deus mudaram, os feitos de Deus mudaram, as ações de Deus mudaram. Deus está agindo de um jeito diferente hoje do que ele agiu lá atrás. E como é que um Deus que não muda
age diferente hoje. E a resposta que a gente pode aprender a partir deste salmo é que, mesmo quando a ação de Deus muda, o coração dele não muda. Mesmo quando as manifestações mudaram, o coração, o caráter de Deus não mudou. Ele pode se mover e ele se move, mas ele não muda. Ele continua bom. E nós precisamos nos lembrar: Deus não muda, mas Deus se move. E a forma dele se manifestar hoje a nós pode ser diferente da forma que nós vimos no passado. Isso não é porque ele está nos abandonando, mas porque ele quer nos mostrar algo novo sobre ele que nós ainda não conhecemos. Sim, a forma de manifestar o seu amor muda, mas o amor não muda. A ação de Deus muda, o coração de Deus não muda. Nós podemos confiar nos seus métodos. Afinal de contas, ele continua bom mesmo quando o seu jeito de mostrar a bondade mudou. Por isso, no verso 24, e esse verso é um verso chave, o salmista diz assim: por que escondes o teu rosto e esquece o nosso sofrimento e a nossa aflição? A realidade, no entanto, e a resposta que o salmista não sabia, é que Deus sempre vê tudo. Ele não esconde o rosto de nós. Nós é que costumamos procurá-lo em lugares onde ele não está mais. Porque o único Filho de Deus, de quem o próprio Deus se escondeu e virou o rosto, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele clama ao Pai, e ele sim foi abandonado. Ele sim foi rejeitado pelo Pai. Ele sim procurou o Pai e o Pai não estava lá. Porque foi uma única vez e definitiva vez que a ovelha, como o próprio Salmo nos mostra, foi levada muda ao matadouro. E porque Deus abandonou o seu filho, que foi entregue como uma ovelha muda ao matadouro, hoje nós podemos perceber que a bondade que os salmistas estavam procurando e não achavam, nos encontrou. A bondade que eles estavam procurando e não achavam estava na cruz. Por isso que o Salmo está falando sobre a realidade da cruz. Por isso que o Salmo está apontando para um lugar de ovelha sendo sacrificada, como ele diz no verso 22, por amor de ti, enfrentamos a morte, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Porque os salmistas não estavam encontrando a bondade de Deus, porque eles ainda não tinham uma visão da cruz. Se nós queremos encontrar a bondade de Deus e o caráter amoroso de Deus mesmo em momentos difíceis, nós precisamos olhar para a cruz. Sim, o Salmo é sobre angústia, é sobre rejeição, é sobre vergonha, é sobre abandono. Por isso este Salmo é sobre cruz, é sobre Jesus. Ele é a bondade de Deus em momentos que parecem ruins. Sim, o que a gente pode aprender é que bom mesmo
não é o passado que a gente viveu. Bom mesmo é o eterno, que está reservado a nós por causa da vida de Jesus. Bom mesmo não é o Deus do passado. Bom mesmo é o Deus eterno, que por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nos comprou como seu povo. Por causa disso, hoje nós não estamos abandonados. Por causa da agonia, da rejeição, do abandono, da derrota aparente que a cruz representa, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E agora, os melhores feitos do passado, as grandes vitórias que conquistamos, não se compara à vitória da cruz, porque a cruz é a vitória não apenas sobre os nossos inimigos, mas sobre o maior dos nossos inimigos. A cruz é a vitória sobre a morte. A cruz é a vitória sobre o último e maior dos inimigos, para que hoje a gente possa dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Por Jesus Cristo, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus Cristo enfrentou a morte e a venceu. E hoje Ele está querendo ampliar a nossa visão acerca de Deus, nos mostrando que ainda quando a nossa visão se obscurece, se escurece, e a gente não vê o que Deus está fazendo, a gente pode olhar para a cruz e perceber que Ele não mudou. Ele continua nos amando. Em meio às nossas crises de fé, em meio aos nossos sentimentos de rejeição, de abandono, de traição, de derrota, existe uma revelação nova do amor de Deus. Por meio da cruz, existe esperança. Por isso que o Salmo termina com a seguinte frase: levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. E deixa eu declarar isso sobre você: ele não mais precisa se levantar, porque ele foi erguido e levantado naquela cruz. E porque ele foi erguido, e como as Escrituras nos dizem, quando ele fosse levantado, ele atrairia todos para si. Agora, porque ele foi erguido, porque ele se levantou por meio da cruz, hoje ele tem o nome que está acima de todo nome. E diante dele, todo joelho se dobra, e porque ele se levantou, hoje nós podemos nos ajoelhar, nos dobrar, nos render. Porque ele se levantou, porque ele se colocou em pé entre nós e o nosso pecado diante de Deus. Hoje nós podemos saber que, sim, a fidelidade dele é a garantia de que ele está conosco todos os dias, mesmo quando nós nos sentimos abandonados. Quero falar com você que está lidando com crises, você que está lidando com a morte, você que está lidando com uma procura por Deus e parece que Ele não vê, parece que Ele não olha, parece que você está abandonado. Eu oro para que o Senhor aumente a sua revelação do amor dele na cruz do Calvário. Porque Ele, sim, não viu o Pai, para que nós agora pudéssemos ver. Ele, sim, foi abandonado, para que hoje nós pudéssemos ser acolhidos. Ele, sim, foi rejeitado, para que hoje nós pudéssemos ser aceitos. Ele, sim, foi envergonhado, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da honra de sermos chamados filhos de Deus. O Senhor quer curar pessoas hoje. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma revelação da cruz. Dá-nos uma revelação do teu amor.
derramado em nossos corações. Derrama o teu amor em nossos corações por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Nisso nós podemos compreender o teu amor, não pelas vitórias que nós temos diante dos problemas, mas pela vitória de Cristo sobre o maior de todos os problemas, a morte. Senhor, hoje nós podemos confiar no teu coração, ainda que a tua ação esteja diferente. Senhor, nós não desconfiaremos do teu caráter, porque mesmo quando a tua posição muda, o teu coração não muda. Mesmo quando os feitos mudam, o coração não muda. Senhor, restaura agora o nosso coração por causa do teu coração que foi ferido por nós. Senhor, cura-nos hoje por causa das tuas feridas. Nos traz a paz por causa do teu castigo. Nos traz o perdão por causa da maldição que o Senhor se tornou por nós. Nós reconhecemos que tu és bom em todo o tempo, mesmo quando nós não enxergamos a tua bondade. Tu és o amor, mesmo quando nós não nos sentimos amados. Obrigado, Pai, pela cura que o Senhor está gerando em nossos corações hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem te abençoou, eu quero que você deixe um comentário. Se você assistiu até aqui, deixe um comentário assim. A ação de Deus muda, o coração não. Se essa mensagem te abençoou, faça chegar em mais alguém, compartilhe com pessoas que você ama, compartilhe nos grupos, grupo de família, grupo da igreja, grupo do trabalho, seu pequeno grupo na igreja. Faça esse conteúdo abençoar mais pessoas. E uma forma também de você fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas é curtindo esse vídeo, apertando aí no gostei, para que o próprio YouTube mostre para mais pessoas, e se inscrevendo aqui no canal. Tem muita gente que assiste, mas não está inscrito ainda no canal, então verifique aí se você está inscrito. Aproveita também para ativar as notificações, para clicar no sininho, para você receber os avisos sempre que tiver uma salmoterapia nova. E se você ainda não tem os livros Salmoterapia, o link da loja Divinamente vai estar aí na descrição para você poder pedir a sua coleção de livros Salmoterapia e também conhecer a Clínica Divinamente, a Comunidade Divinamente, todos os conteúdos que nós temos preparado para transformar você em alguém com a mente de Cristo, para gerar em você a verdadeira saúde mental, que é a mente de Cristo. Receba a cura do Senhor, receba a mente de Cristo. Não se esqueça que toda emoção é um convite para a oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus abençoe você e até a próxima Salmoterapia.